Olá a todos, todas e todes. É uma satisfação estar iniciando mais um ciclo de troca aqui na TV Homens com um novo programa. E acho que é interessante a gente começar se apresentando, né? Eu me apresentando para vocês e também apresentando a proposta do nosso programa. Eu sou Maria Eugênia de Souza Soares, eu sou psicóloga clínica, sou formada aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A minha abordagem de trabalho é a fenomenologia existencial, é algo que a gente vai discutir bastante, né, daqui para frente. Meu enfoque de trabalho é com mulheres, em todas as situações de vulnerabilidade ou não. Eu atuo também no judiciário, como dentro da psicologia jurídica, como psicóloga perita ligada ao núcleo de perícias judiciais do Tribunal de Justiça. Sou bacharel em Direito também, formada pela Unifacex, aqui também no estado. E sou uma grande entusiasta da conversa entre o direito e a psicologia. E acho que são duas ciências que se complementam, não, não deveriam caminhar sozinhas. E, bom, a proposta do nosso programa é basicamente tratar sobre saúde mental nas mais variadas formas, nos mais variados recortes de vida, de momentos, de situações que ocorrem na minha vida, na sua e de todos nós. E a proposta é ser uma grande conversa, um grande diálogo, uma conversa bem solta, leve e interessante, né? Bom, acho que o nosso propósito aqui também é trazer reflexões sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre a vida como ela é, como ela se desenrola, como às vezes ela pode ser bem difícil, bem complicada, especialmente nesse momento histórico que a gente vive, que é o da contemporaneidade, que tem tantas complicações, né, como nós vivemos recentemente e ainda estamos vivendo, que é o da pandemia. E acho que vai ser interessante conversar sobre isso aqui, trazer reflexões, pensamentos e encontrar caminhos aqui também, né? Acho que para começar uma conversa mais efetiva sobre esse assunto que eu acabei de apresentar, acho que é importante sempre localizar a conversa dentro de um tempo e de um espaço, né? E o nosso tempo é a contemporaneidade, né? Uma idade histórica que começou aí desde a Revolução Francesa. E às vezes a gente acaba confundindo muito modernidade com contemporaneidade, mas nós efetivamente vivemos na contemporaneidade e é uma época com muitas repercussões para as nossas vidas, né? Cada tempo tem uma forma de agir, tem efeitos específicos para a vida das pessoas. E a contemporaneidade não seria diferente, né? Esse momento histórico da contemporaneidade que nós estamos vivendo, ele é pensado por muitos existencialistas, né? E acho que um dos mais notórios é o Zygmunt Bauman, né? O Bauman, ele traz concepções muito interessantes sobre a contemporaneidade e ele, né, até popularizou o termo que ele pensou acerca desse tempo, que é o de ser um tempo líquido, né? E o que é um tempo líquido? Um tempo líquido é um tempo que escorre, né? Que não é sólido, não é concreto, não é rígido. Ele é flexível, ele é maleável, né? E o que isso quer dizer para nós, em termos gerais?
quer dizer que nós vivemos uma realidade, nós vivemos perfis, atitudes, nós reproduzimos comportamentos e repertórios de personalidade que são adaptáveis ao tempo, ao espaço, às mais diversas situações que nos acometem, né? Acho que um exemplo disso é a tecnologia, né? A cada nova tecnologia que surge, a cada inovação no campo tecnológico e científico é algo que a gente acaba trazendo para as nossas vidas. Então, é um celular novo, é um aparelho diferente, é um aplicativo novo. E acho que essa concepção, ela é muito bem ilustrada por esse mundo tecnológico, né? Como nós somos adaptáveis ao novo, né? Já é uma dificuldade que gerações passadas, né, são pessoas que têm mais dificuldade em se adaptar com as novas tecnologias, né? E mesmo estando nós e essa última geração, essas outras gerações passadas, na mesma idade histórica, que é a contemporaneidade, mas ainda assim há diferenças, né? Há recortes de tempo, de idade, né? Que vai trazendo facilidades e dificuldades no lidar com a vida contemporânea, né? E acho que existem outros pontos muito interessantes que é importante pontuar aqui para que a nossa conversa sobre saúde mental ela seja muito bem ambientada, né? Para a gente entender o efeito desse tempo em que a gente vive nas nossas vidas, nas nossas individualidades, para conseguir entender como a gente acaba respondendo a isso, né? Então, a contemporaneidade, com toda essa flexibilidade, ela traz facilidades de conquistas, de sucesso, e isso acaba trazendo também um cenário mais competitivo, né? Então, a competição hoje é algo muito explícito, é algo muito escancarado, né? Então, assim, sucesso a todo custo, felicidade a todo custo, beleza a todo custo. E há sempre uma competição, quem pode mais, quem está ganhando mais, quem vai além, né? E parece não existir muito essa ideia de topo, né? Qual é o topo? Porque sempre há um topo diferente, seja nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas pessoais, e em todos os outros segmentos das nossas individualidades, né? Então, essas atitudes, esse cenário competitivo acaba trazendo para nós uma pressão, né, de que sempre precisamos estar em uma situação muito favorável, né? Precisamos ser muito felizes, precisamos ser belos, precisamos ter muito sucesso, precisamos ter muitos amigos, precisamos estar muito bem. E essa noção de bem, ela é desenhada a partir da junção de vários setores de uma vida que estejam ali no que é entendido como ideal, né? E essa pressão, né, do ter que ser, do ter que ter, com certeza reverbera na nossa saúde mental. As pressões externas acabam chegando para nós de uma forma muito cruel e muito pesada. De ter que cumprir com essas expectativas, de ter que ser tudo aquilo que nos pedem para ser, que esperam que a gente conquiste, que a gente seja, né? E toda essa construção, né, de um cenário competitivo acaba que juntando, né, com essa liquidez da nossa época, acaba trazendo um cenário de que as coisas se transformam muito rápido, né? O ideal de beleza, o que era entendido como, né,
o suprassumo da beleza, há 10 anos já atrás já não é o que é reproduzido hoje. E provavelmente não vai ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, são propostas que se transformam muito no tempo. Então, acaba que, diante dessa transformação muito rápida do tempo, dos conceitos, dos valores, do que é entendido como melhor, essa mudança muito rápida dos paradigmas, a gente acaba se perdendo nessa concepção de longo prazo, né? Então, fica difícil vislumbrar um projeto para uma vida toda. É tanto que, conversando com os nossos avós, com os nossos bisavós, quem teve essa oportunidade, é muito nítido, né? Apesar de estarmos todos localizados em uma mesma idade histórica, que é a contemporaneidade, né? Volto a dizer, nossos avós, nossos bisavós e nós. Mas existem diferenças, existem recortes, né? E acho que nessa conversa isso fica muito, muito explícito, né? Como cada vez mais a gente se aproxima de outras perspectivas, né? Que ficam mais distantes do tempo que passou. E aí, conversando, né, com essas pessoas com mais idade, nós percebemos uma diferença gritante na forma de se relacionar, por exemplo, né? Relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, né? Casamento era para a vida toda, namoro era um casamento, né? Então, assim, é difícil, às vezes, até explicar como os relacionamentos amorosos eles acontecem hoje, né, para os nossos avós e bisavós. Então, às vezes até para os nossos pais. Então, essa é uma ilustração, né, de como planejar a longo prazo hoje já é uma realidade um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque o que me faz feliz hoje pode já não me fazer feliz amanhã. E isso, aparentemente, pode ser muito lógico, né, de se dizer em qualquer tempo da história, mas não é algo aceito em todas, não é algo realmente consolidado como verdade em todos esses estratos históricos, né? Então, hoje a gente já fala sobre isso com mais naturalidade, né? De que os planos podem se transformar, de que as perspectivas podem se transformar e de que isso é algo natural, né? Então, esse é um ponto importante desse momento histórico que a gente vive da contemporaneidade, que é a dificuldade de planejar a longo prazo, né? Exatamente por essa flexibilidade que a história nos coloca, né, dentro desse contexto. E assim, essa flexibilidade, ela acaba acontecendo, né, em um primeiro momento a gente pode entender como algo extremamente positivo, né, a capacidade de se adaptar, de se adequar a novos contextos, mas essa flexibilidade na contemporaneidade, segundo Bauman, é de uma flexibilidade que é mais por pura conveniência e não por uma conexão real com as tuas próprias preferências, né? Então, assim, exemplo, qual é a profissão do futuro? São profissões ligadas a tecnologias, por exemplo. E aí acaba surgindo, né, uma gama de estudantes e jovens e profissionais muito entusiastas sobre essas carreiras. E por quê? Porque são profissões do futuro. São profissões que você estando lá dentro, você vai estar mais adequado, né, a todo o contexto histórico, a tudo que vai estar sendo pedido daqui para frente no futuro. Mas o quão isso é conectado com a tua própria perspectiva de futuro, com a tua própria perspectiva de desejo, né? Muitas vezes acontece, né, esse casamento, né, de desejo, tipo assim, vou unir o útil ao agradável, né? Acontece, sim, mas muitas vezes não, né? E aí chegam
profissionais das tecnologias que não são realmente conectados com aquele mundo e não estão, né, estão frustrados de alguma forma com esse caminho que escolheram, né? Isso é só um exemplo muito generalista de algo que a gente está pensando aqui. Acho que outro exemplo também são as transformações estéticas, né? As transformações estéticas para se adequar àquele ideal de beleza que está sendo pensado naquele momento, que está sendo defendido, né? Que está sendo mais disseminado, mais desejado naquele momento, né? E aí acaba que vem, né, uma legião de pessoas, em sua maioria mulheres, né? Porque a indústria estética ela tem um apelo maior ao público feminino, até, enfim, uma construção de gênero, enfim. Assuntos que mais na frente a gente pode desenvolver mais. E aí vem aquela legião de mulheres com os mesmos traços, com as mesmas formas, com os mesmos contornos corporais, faciais, que deixam todas iguais, né? Mas assim, será que todas essas mulheres elas queriam ser iguais? Elas queriam ter esses mesmos contornos? Elas queriam ter essa boca, esses olhos, né? Esse nariz? Provavelmente não. Provavelmente não, porque a gente até anularia a individualidade, a subjetividade e a originalidade da subjetividade humana, né? Então, assim, existem problemas nesse sentido, né? E aí, essa adequação, essa flexibilidade, né, essa facilidade de mudança, ela não está acontecendo porque aquilo está realmente conectado com um desejo íntimo, pessoal. Não, é uma conveniência, né? É uma adaptação ao que está sendo esperado naquele momento histórico, né? Então, esse é um ponto negativo dessa flexibilidade, né, que o Bauman traz. E aí, né, existe um ponto que é muito importante dentro desse momento histórico que a gente vive, e isso fica muito nítido, né, com o avanço da ciência, né, em torno de certas técnicas, né, de longevidade, digamos assim. Claro, né, viver muito é muito bom, né, pode ser muito bom, mas existe algo por trás dessa busca pelo viver mais, pelo ser jovem para sempre, né, por essa busca do que é entendido como perfeito, como ideal, que é o pavor do desconhecido, né? O medo de perder o controle, né? Isso é muito presente na contemporaneidade e é a fonte da maioria dos sofrimentos humanos que acabam chegando, por exemplo, em um contexto de terapia, né? E aí é um tema muito interessante, muito vasto, né, para se tratar, mas, no geral, acho que a gente pode trazer esse ponto da contemporaneidade como a necessidade do controle. Nós, cada vez mais, temos essa necessidade dentro de nós de termos controle sobre a vida, sobre o espaço, sobre o tempo, sobre as pessoas, sobre tudo que nos cerca e sobre nós mesmos. E isso está dentro da construção humana, né? Do ser humano se vê como aquele ser dentre toda a fauna, flora, enfim, toda a constituição de vida do universo que é conhecido até agora, como aquele ser que está em uma posição de maior poder sobre os outros, e daí ele se coloca também como o senhor de si. E ser senhor de si é ser controlador de si e do mundo que o cerca,
E essa questão de precisar controlar tudo e todos nos coloca em uma posição de extrema expectativa. Se eu sou responsável pela minha vida e por tudo que acontece dentro dela, e tudo que vai acontecer sobre a minha história, então tudo precisa ser exatamente como eu estou pensando, né? Então, assim, eu preciso ser muito feliz, eu preciso ter o trabalho que eu imagino, eu preciso ter o trabalho que eu quero, eu preciso ter a família que eu quero, eu preciso viver aquele amor dessa exata forma que eu estou pensando, eu preciso viver exatamente dessa maneira que eu quero viver, que eu imagino para mim, né? E aí há um problema importante, né? Por quê? Porque a verdade é que nós não temos controle sobre quase nada, né? E isso é desesperador. Constatar a fatídica situação de que nós estamos lançados no mundo, estamos jogados aí e estamos experienciando a existência como uma experiência mesmo, né? Como algo que é inédito para nós, né? Até porque, né, dentro da concepção do Heidegger, por exemplo, né? Que também é outro grande pensador acerca de todas essas questões que eu estou trazendo. Nós somos jogados no mundo, nós somos lançados no mundo, nós chegamos à existência, né? E nós estamos vivenciando tudo isso pela primeira vez, né? Então a gente, claro, né, os recortes de vida se repetem, a vida se repete, claro, né? Alguns fatos, né, vão ali sendo cíclicos na nossa vida, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai adquirindo poder de fala, de expansão da nossa mente, mas a existência é algo muito curioso para todos nós, né? A existência envolve fatos que são curiosos para nós, que a gente ainda não viveu, né? Como, por exemplo, a morte, né? A morte é algo, é uma certeza sobre a nossa finitude, né? Nós somos finitos, apesar de muitas vezes não nos entendermos dessa forma, mas sim, nós somos finitos, e acaba que isso, mesmo sendo uma certeza, né, como os nossos avós falam, a única certeza da vida é que a gente morre. A única certeza da vida é que ela tem fim. Mas mesmo assim é um fato que nos assusta. Então, a existência por si só, ela é muito complexa e diferente. Então, isso tudo é muito assustador para nós seres humanos, né? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer amanhã? Né? Será que amanhã eu vou estar vivo? Será que amanhã eu vou conseguir, vou trabalhar? Será que pode acontecer o acaso comigo, né? E essas situações que acontecem na vida, né? Por exemplo, com pessoas famosas, né? Que acabam morrendo em acidentes. Isso acaba nos confrontando com essa realidade, né? Do acaso, do acidente, da catástrofe, da tragédia, né? Quem imaginou, 2 anos atrás, que a gente ia viver uma pandemia nos moldes que nós vivemos, né? Da vida parar, de tudo parar, da gente não ter certeza se amanhã vai estar ali, se os nossos familiares vão estar ali, se os nossos amigos vão estar ali. E também, assim, a rapidez, né, que a doença se alastrou, que a rapidez com que as pessoas estavam morrendo, que os quadros estavam ali se complicando, tudo isso, né, fez parte aqui, né, do nosso contexto, do nosso repertório de vida, que nos assustou,
né? E nos confrontou com aquela verdade que a gente não queria. Somos finitos, somos muito frágeis e não temos controle sobre nada, né? Se tivéssemos, com certeza, todos nós escolheríamos não ter que passar por uma pandemia, não ter que passar por tristezas, não ter que passar por desilusões, né, por perdas e por tudo isso que faz parte da nossa vida, né? Então, assim, há um medo da vulnerabilidade, há um medo da fragilidade, há um medo da morte, há um medo do que não sabemos, do que não podemos controlar. E esse medo, ele nos persegue a ponto de trazer angústias, né? E essa angústia, ela faz parte do ser, né? Eu sei que é bem trágico, né? Falar algo assim, a angústia é intrínseca ao ser, né? Mas é a verdade, né? Existem angústias dentro de todos nós, né? Algumas pessoas, né, conseguem dar significados para essas angústias, conseguem entender com mais propriedade, conseguem expandi-las, né, de certa forma, enfim, conseguem organizá-las dentro de si com maior facilidade que outras, né, e isso é algo absolutamente normal, né, enfim, tranquilo, e por isso existem tantos caminhos aí, né, que podem ser percorridos, né, a terapia é importante para todos nós, né, mas acaba que a gente só chega nesse lugar, né, de terapia, um espaço de cuidado clínico, né, quando a gente já está ali numa situação de esgotamento, né, e acaba não buscando antes, para entender essa angústia que é do ser humano, né, de todos nós. Existe um sofrer ali, existe uma angústia que está ali dentro de todos nós, né. Enfim, e outros caminhos também, né, que acaba fazendo mais sentido, muitas vezes, do que o processo terapêutico, como os espaços religiosos, né, a fé. A fé é um recurso importante, seja o que for, né, não só a fé, né, do senso comum, que é a fé cristã, mas, enfim, qualquer credo, qualquer fé. E até a fé no nada, né, também é uma fé, é o paradoxo. Então, assim, são pontos, né, do nosso momento histórico que podem parecer, né, a priori, muito filosóficos, muito distantes da nossa vivência cotidiana, né, ali de trabalho, família, amigos, tal. Mas não, está ali dentro e são coisas que a gente acaba percebendo, por exemplo, quando entra no processo terapêutico, né, e quando aquele profissional que está ali do outro lado coloca para você essa realidade essa realidade que é maior do que nós, né? Que é uma realidade partilhada por todos nós de alguma forma. E cada um de nós vai vivenciando esses pontos, né? Esses aspectos da contemporaneidade de uma forma muito particular, né? Mas acabamos reproduzindo certas respostas, né? Em uma larga escala, né? Por exemplo, a ansiedade. Né? A ansiedade, ela né, em uma linha geral, o sofrimento pela antecipação do futuro, né? Eu preciso saber o que vai acontecer no futuro e eu não estou conseguindo chegar ali, né? Eu não tô conseguindo trazer isso para o hoje, né? De uma forma muito pueril, né? Bem isso, assim, trazer o amanhã para o hoje. E por que que isso acontece, né? Por que será que nós acabamos querendo trazer o amanhã para o hoje? Para ter controle sobre o amanhã, né? Assim, muitas das nossas questões giram em torno do controle, né? De nós precisarmos ter, de que a gente precisa ter esse tipo de poder,
né? Sobre o amanhã, sobre as pessoas, sobre os fatos da vida. E é assustador nos confrontarmos com a ideia de que não temos esse controle. Isso traz uma sensação de impotência, de até de uma despersonalização, né? Tipo assim, eu não sou uma pessoa, eu não sou completa, eu não sou inteira, eu não sou dona de mim, né? Eu não sou dona da minha vida, eu não sou senhora do meu destino, né? Mas essa ideia, né, de ser dono de si acaba abarcando muitas coisas na nossa imaginação, né? E uma delas é sobre controlar o nosso futuro. E sim, claro, existem coisas, né? Existem escolhas, né? E essa questão das escolhas, ela também é um ponto de sofrimento, né? Estamos jogados no mundo com muitas escolhas para serem feitas, né? Cada vez mais temos mais possibilidades, né? E isso também é assustador, porque se eu escolho A, eu deixo de escolher B. Se eu escolho C, eu deixo de escolher D. E assim por diante. Então, assim, é difícil lidar com o débito de não ter escolhido as outras coisas, né? E aí isso fica muito nítido, né, quando chega aquele discurso, né, no ambiente terapêutico. E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse vivido outra vida? E se eu tivesse escolhido outra pessoa para me casar, para conviver? E se eu não tivesse feito isso? O e se, né? Esse termo, assim, o e se, ele é devastador, né? Ele traz, assim, mil e uma questões na nossa cabeça, né? E se eu tivesse feito, e se eu tivesse ido, e se, né? E isso nos machuca em um nível gigante, né? A gente fica preso ali naquela indagação, né? Imaginando realidades que não se concretizaram, né? E nem vão se concretizar porque não foi aquela escolha que foi feita, ou pelo menos não foram aquelas circunstâncias que foram seguidas, né? Que muitas vezes não são coisas que a gente escolhe, são coisas que nós somos levados, né, pelos caminhos da vida, exatamente pela obra do acaso, pela obra do acidente, pela obra do que não conseguimos observar com nitidez, né? Então, assim, essa parte, né, das escolhas também é um ponto de muito sofrimento dentro da contemporaneidade, né? Estar lançado no mundo é uma situação muito perigosa até, né? Tipo, nossa, eu tô aqui lançado, eu chego aqui, né, no mundo, eu encontro pessoas, eu vivo experiências, e aí eu preciso escolher, eu preciso fazer escolhas sobre a vida, e mesmo que se escolha não escolher, ali já é uma escolha também, né? Você vai ter que lidar com o fato de que você não fez uma escolha apropriada, né? Você também se deixou levar aí pelas circunstâncias da vida. Isso também traz um débito, né? Mais na frente, né? Tipo, eu deveria ter escolhido algo, né? E não me lancei nesse propósito aí. Então, assim, estar no mundo é estar sujeito aos vários riscos, né? Às várias possibilidades. E isso é muito assustador. E isso chega, né, a ser tão assustador a ponto de desenvolver, né, as questões psicológicas que trazemos também para o ambiente terapêutico, nos acompanham ao longo da vida, né? Como a ansiedade, como eu estava falando, né? E também, assim, depressão, né? Também é uma condição que está sendo muito comentada, né? Ultimamente, e tem sido ponto de muitas discussões, né? De muitos estudos, né? Porque realmente são recortes, né? Acho que é interessante falar dessa forma.
que acabam chegando para nós, né, que nos acometem e nos trazem muito sofrimento, né? E dentro, né, no meio dessas questões, está ali a liberdade, né, que é algo que a priori é muito atrativo, né, a liberdade, todos nós queremos ser livres, né, mas também tem seu peso, né, o peso da liberdade, do ser autônomo, né, do ser livre para tomar as próprias escolhas, de tomar escolhas, de tomar decisões conscientes, né, e a coisa consciente, ela é muito no sentido, assim, de você estar apropriado de si, né, de não ser algo que a vida levou você ali para aquelas circunstâncias, mas de você sair desse lugar de inércia, né, de ser levado pela vida e se colocar num lugar de maior apropriação de si, né? Mas só que essa apropriação de si não é o de controle de si, mas sim o de entender quem você é, o que você quer, qual é o seu ponto de desejo, qual é o seu caminho de desejo, o que faz sentido para você, o que não faz, né? O que é que está ali no seu campo de sentido, né? Acho que essa é a palavra que mais engloba todas as outras aqui, né? Mas aí também vem uma questão muito importante, né, sobre esses adoecimentos do corpo, da mente, especialmente da mente que né, estão aqui na nossa conversa, que também acho que é algo para, né, se conversar mais na frente, com maior profundidade, que é o da patologização, né, das emoções. Quando a gente fala de contemporaneidade, a gente fala da busca pelo perfeito, né, pelo ideal, pelo incrível, né? E aí existem situações que não são condizentes com esse ideal de felicidade, de alegria, de belo, né? E isso já é colocado automaticamente em um lugar de patologia, de feio, de errado, de doença, de algo que precisa ser consertado, né? E isso acaba excluindo muitas pessoas, né? Trazendo uma política de exclusão mesmo, né? Daquelas pessoas que são indesejadas, que são inadequadas, né, ao ideal de perfeição, né? Então, assim, tem em grupos de pessoas ali onde tem aquela pessoa que é mais tímida, que é mais retraída, que tem uma forma de ser que não é tão extrovertida quanto as outras, né? Essa pessoa já é colocada em um lugar de exclusão, né? De alguém que não deveria estar ali, né? E isso é algo muito forte dentro da política manicomial, né? De ter que aprisionar os desviantes, né, os incorretos, os que não condizem ali com aquela sociedade, né? Essa política higienista de retirar de circulação as pessoas que não estão de acordo ali com aquela sociedade. Isso aí é uma lógica que a gente, né, é um pensamento que a gente desenha aí reflexões dentro da psicologia, dentro da psiquiatria e dentro do direito também, né? Dentro, né, da perspectiva aí do sistema prisional, né? Então, assim, é muito importante ter essa conversa, né, para entender que nem toda tristeza é uma depressão, nem todo momento de ansiedade é um transtorno de ansiedade generalizada, né? Acho que é importante essa reflexão para pontuar isso também.
mas que é sobre essas emoções, elas vão vir e ir embora em algum momento na nossa vida, ou vão chegar e vão permanecer por mais tempo, né? Vai depender muito do que processo de vida você está aí, qual é o teu processo de existência, né? Mas acho que é importante pontuar isso, né? Para que a gente não se coloque em um lugar de inadequação, né? De estranheza, né? Frente à vida e à existência. Né? E estar na existência é estar contemplando a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa, a nossa incompreensão sobre os processos da vida, né? A nossa eu acho que a palavra é essa, né? A nossa vulnerabilidade diante de tudo e de todos, né? E, e dentro, né, dessa situação de existência, podem surgir, claro, medo, dor, sofrimento. Não é nem que pode, vai surgir. Né? Estamos dentro dessa perspectiva. Então, assim, são pontos, né, bem gerais, esses que a gente conversou hoje aqui. Existem vários outros, né, que vão surgindo aí nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos, nos estudos também, né? E isso tudo é muito parte da investigação fenomenológica existencial, né, que é essa abordagem com a qual eu trabalho. Né? A fenomenologia existencial, apesar de ser um nome bem... E eu sempre falo isso quando eu começo a atender, né? E aí eu me apresento em um ambiente de terapia, né? Eu me apresento e aí e eu preciso apresentar a abordagem com a qual eu trabalho. E aí a pessoa já fica assustada, né? Aquele nome gigantesco, fenomenologia existencial. Aí eu digo, olha, não se assusta, né? Fica tranquila. A gente não vai estudar aqui a abordagem, assim como aqui no programa a gente também não vai estudar essa abordagem, mas vamos colher, né, os frutos dessas reflexões, porque são reflexões riquíssimas, né, que trazem percepções sobre essa existência que a gente está inserido, né, esse momento histórico e tal. E, assim, fenomenologia, já está dizendo, é o olhar para o fenômeno, né? O que é o fenômeno? São os fatos da vida, são os acontecimentos, são os processos, é tudo isso que está dentro da nossa existência, né? Este é o fenômeno. Né? E existencialista é que nós nos debruçamos a entender os fenômenos da existência, né? E, inevitavelmente, nós nos confrontamos com isso. Seja mais cedo, lá na infância, seja ali adolescência, fase adulta, ou né, quando mais idosos, né, a gente olha ali para uma vida inteira, percebe coisas, né, pontas soltas. Né? E acho que não há como se distanciar dessas reflexões, né? Não, que é a nossa vida, né? Está ali todos os dias, né? Do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Quando a gente não se apropria disso, né, a gente fica ali num movimento de impropriedade, né, de impessoalidade, é tipo assim, eu vou levando aqui como, assim, né, vou levando aqui a vida empurrando com a barriga, né, vou aqui, tipo assim, não vou pensar sobre isso, né, aquela frase clássica, não vou nem pensar sobre isso, que não vou mudar e tal, então deixa aí, né. Mas uma hora a coisa volta, né, uma hora a coisa volta e bate ali. E muitas vezes é muito doloroso. Né? Então, é um processo que a gente precisa tratar aqui também. Né? Mas acho que para uma conversa inicial é mais ou menos isso. Né? Muita coisa foi falada, muita coisa foi pensada. E
acho que com o tempo, né, com os novos assuntos, a gente vai desenvolvendo aqui mais coisas interessantes, mais coisas bacanas. E sempre nessa perspectiva, né, de trazer a psicologia para as nossas vidas cotidianas e rotineiras, né? A vida hoje acontece de uma forma muito rápida. A vida é muito corrida, a vida é muito instantânea, né? E isso tudo é traduzido muito pelo fenômeno da informação, né? A informação que roda aí o mundo inteiro em um segundo, né? E nessa correria de vida, a gente às vezes acaba se perdendo ali naqueles processos que vão acontecendo, né? E, tipo assim, nossa, eu não pensei nisso naquele momento, né? Mas a coisa vai aparecendo depois, né? E vamos pensando juntos aqui, vamos desenhando reflexões, pensamentos e vamos seguindo. Vamos dar uma pausa aí para um intervalo rapidinho e já já a gente volta com mais coisa bacana. De volta. Uma das propostas do programa, né, dentre as várias que vocês já perceberam que nós teremos aqui, né, já que vai ser um espaço bem livre, bem aberto a possibilidades, né, assim como o ambiente terapêutico, né, também tem dessas possibilidades. Uma das propostas é fazer, né, um recorte artístico, né, a arte é um recurso, eu diria até que indispensável na nossa existência, né? Até para entender a existência, a gente acaba recorrendo à arte, né? A música, a literatura, o teatro, o cinema, né? E até há tantas outras formas de arte, né? Que estão aí na vida, né? Estão nas ruas, todos os lugares, né? E acho que vai ser sempre muito bacana a gente fazer essa conexão, né, da psicologia, com momentos de vida, esses recortes, com a arte, né. E hoje eu pensei em trazer um filme muito bacana, chamado Show de Truman, né, e pra gente conversar sobre ele, eu queria chamar o trailer, pra gente dar uma olhadinha. Comets are still headed. What else is on? Yeah, let's see what else is. Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's The Truman Show! Yeah! Good morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. What if? No scripts, no cue cards. Morning, Spencer. How's it going? What if you were watched every moment of your life? How many cameras you got there in that town? 5,000. I believe Truman is the first child to have been legally adopted by a corporation. That's correct. Brilliant. What if everyone you knew was pretending? Hi, honey. Look what I got at the checkout. Dishwasher safe. That's amazing. What if your world was make-believe? Cue the sun. While the world he inhabits is counterfeit. I'm not allowed to talk to you. That's how I look. Not your dad.
type. There's nothing fake about Truman himself. What if you didn't know it? Until now. A lot of strange things have been happening. Stand by ring cam. Is he looking at us? Does he think he knows? I think I'm mixed up in something. Something big. We accept the reality with which we're presented. Everybody's pretending, Truman. Get out of here. Come and find me. Truman? Anything happen? No. You may find yourself in another part of the world. Feels like the whole world revolves around me. Everybody seems to be in on it. I'm going away for a while. You may tell yourself, this is not my beautiful wife. You may ask yourself, how did I get here? I'm not in on it, Truman, because the last thing that I would ever do is lie to you. Fade up music. That's our hero shot. He's gone. Okay? Yes! Want to do it again? No! Find it. Truman, where are you going? You can do it. How do we stop him? Give me some lightning. Is that the best you can do? Cut transmission! I like your pen. I was wondering that myself. Jim Carrey. The Truman Show. Watch what happens. Bem interessante, né? Eu acho que o show de Truman ele vai ilustrar muito bem isso que a gente, né, conversou hoje, porque ele traz uma realidade totalmente controlada, né? Um cara que teve uma vida inteira dentro de um reality show, exibido 24 horas por dia, né? Bem parecido com alguns programas que a gente tem aqui no Brasil, né? E a única realidade que ele conhece é aquela, né? A simulada, é a fake, né? A perfeita, né? Então, assim, o recurso que o filme usa para ilustrar isso ele passa ali nos anos 90, né? Mas você vê que todo o estilo de roupa, né? De arquitetura e tal, é bem dos anos 50, quando os Estados Unidos estavam vivendo o American Way of Life, né? Que estava disseminando ali para o mundo todo como era a vida perfeita, né? Então, assim, é uma família, pai, mãe, filhos, tem um carro ali na porta, tem uma casinha ali, toda arrumadinha, né? Tem um trabalho, tipo, sair de manhã, chegar no fim do dia, jantar ali com a família, ter aqueles filhos, né? Todos arrumadinhos e tal. Então, assim, esse recurso visual é muito interessante, né? Porque remete logo você a essa época, né? Anos 50. E o Truman, né? O nome é True Man, né? Homem verdadeiro, né? Então, o reality, ele colocava, tipo, esse é a realidade que nós queremos, né? Essa é a verdade que nós queremos. É de uma pessoa que tenha tal vida, né? Até que chega um momento em que coisas estranhas vão acontecendo e ele vai percebendo que não há verdade nas relações, nos acontecimentos em volta dele, né? Não há espontaneidade, não há o acaso, não há o diferente, o estranho, né? Tudo muito igual, né? E isso foi incômodo para ele. Interessante que a gente estava falando do outro contexto, né? De quando é incômodo o acaso, quando é incômodo o diferente, né? Mas acho que esse filme, ele mostra como há uma realidade absurdamente calculada, pode ser incômoda, né? Pode ser chata, né? Entediante. E é interessante, né, porque também o Truman tem esse nome, né, Homem Verdadeiro, e o Christoph, que é o diretor, né, do programa, o dono, também tem um trocadilho, né, que Christoph, é Cristo, né, Christ, que também, tipo, né, o controlador de tudo ali dentro da perspectiva cristã, né. E aí, assim, esse filme, ele traz muito a lógica do mito da caverna, né, do Platão,
que é a de que uma vez que você sai, que você vê, tipo assim, você não consegue desver, né? Esses memes aí que rolam na internet, tipo, depois que você vê tal coisa, você não consegue desver. E é bem isso, né? Uma vez que ele experiencia a vida mais apropriada, né? A vida que ele sente, que está se conectando com as sensações dele, com quem ele é realmente, ele não consegue voltar para a realidade simulada, né? E é isso que acontece no final, né? Até um spoiler aí, ele vai embora, né? Ele sai do programa e não volta mais, né? E aí o programa acaba, depois de 30 anos passando 24 horas por dia, o programa acaba, né? E aí é interessante a reação das pessoas, porque, tipo assim, todo mundo fica feliz, tá? Ai, caramba, massa, ele vai sair e tal, ele vai viver isso. Mas aí logo depois vem o tédio, né? De tipo assim, poxa, acabou o programa que eu assistia há uma vida inteira, né? Então, assim, tem essa dualidade, né? De querer, das pessoas, de querer, das pessoas quererem quererem sentir coisas reais, quererem sentir verdade e sentimentos intensos e quererem viver o diferente, o inesperado, né? Mas, ao mesmo tempo, também vem aquele sentimento de que, poxa, mas o organizado ali antes, o script, né, já ali previamente editado, ele também é mais interessante, né? Porque aí como fica a vida, né? Então, assim, acho que é um filme muito... ele tem muitos níveis, né? Acho que cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisa diferente. Então, ele traz muitas questões bacanas para serem conversadas, para serem pensadas. E é muito do que nós vivemos hoje, né? É um filme de 98, mas está super atual, né? Aquelas publicidades que a mulher faz, né? É muito o universo das influencers, né? Que botam as publicações, que é a publi, né? Um jeitinho carinhoso de chamar, ali na vida cotidiana, né? Então, elas fazendo as coisas lá, tipo, mas tem essa comida aqui, tem essa roupa, né? Tem, tô fazendo aqui um provador, né? E mostra ali todos aqueles produtos que a intenção é vender, né? Mas esses produtos estão ali na vida cotidiana, né? Como se tivessem sido escolhidos a dedo pela pessoa, porque a pessoa quis usar aquilo, mas não. Ali tem um pagamento por trás, né? Tem um financiamento. Então, assim, é muito conectado com hoje, né? Em como a flexibilidade, ela opera mais na conveniência do que na conexão dos reais desejos, né? E como essa realidade simulada, ela parece tão atrativa, né? Então, assim, nós temos os vários reality shows, né? No mundo todo, que mostra exatamente isso, né? Que acompanha ali a pessoa em todo canto que ela vai, as brigas e tudo mais. Então, assim, parece muito interessante, né? Parece, poxa, eu tô vendo a vida real, né? Aquela pessoa está vivendo a vida real. Mas será que ela realmente está vivendo a vida real? Tem uma câmera atrás dela, né? Então, assim, que realidade é essa? Que privacidade é essa, né? E acho que esse incômodo que o Truman, ele vive, né? Quando ele vê, ele não consegue mais desver, é muito o incômodo que surge na terapia, né? Quando você entra ali e você começa a ver tudo aquilo. E aí tem até umas clientes, né? Porque na minha abordagem a gente chama cliente, não paciente. Coloca a pessoa num lugar de maior atitude, né? Deixar um lugar mais ativo ali dentro daquele processo, não só o paciente que está ali no lugar de paciência, de espera, né? Mas o cliente. E aí tem alguns clientes que diziam assim, nossa, não consigo desouvir ou desver tudo que eu já vi aqui. E é bem isso, né? Assim, uma vez que você se conecta com algo muito profundo, muito pessoal, autêntico, que você sente que está ali realmente dentro de você,
você não consegue mais viver uma realidade simulada. Você não consegue mais viver a impessoalidade. Então, é bem nesse processo. Muitas questões, muitos pensamentos, muitas reflexões. Acho que a nossa conversa vai ser muito nessa vibe, assim, nesse caminhar. E acho que os conceitos que a gente pensou hoje aqui vão nos acompanhar pelas próximas conversas, né? E acho que vai ser muito interessante fazer esse diálogo, né? E assim, mais assuntos interessantes vão vir, mais arte, né? E recortes interessantes de vida, de pedaços de existência. Né? E vamos para frente. Muito obrigada pela tua atenção, pela audiência e pela troca, né, que de alguma forma acontece de pensamento, né? E vamos para frente. Até a próxima.